Pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre Estados Unidos, uma potência econômica. Antes da gente tratar de alguns aspectos atuais sobre essa potência, vamos relembrar um pouco no histórico, né? Processo de ocupação do seu território, certo? Os Estados Unidos, eles sofreram um certo modelo diferenciado de ocupação do seu território, muito diferente dos países que formam a América Latina, certo? Onde esses países, América Latina, eles sofreram um processo de ocupação, de colonização, de povoamento, né, na verdade, de forma predatória, onde prevaleceu o trabalho escravo. Certo? E esse modelo escravista, aplicado em diversos países, né, da América Latina, como o Brasil principalmente, representou profundos atrasos, que ainda hoje seus reflexos são visíveis dessa prática política, social e econômica aplicada em séculos passados nesses países. Nos Estados Unidos, o modelo foi diferenciado. É claro que em partes dos territórios estadunidenses, é claro que teve esse modelo escravista, só que foi combatido, né? Só que foi combatido. Então, o que se observou? Pela sua grandiosa área territorial, como também no Brasil, o modelo foi diferenciado. Nos séculos passados, século XVII, século XVIII, né, os modelos de ocupação foram diferenciados, onde houve, na verdade, uma política de atração de imigrantes europeus, né, ingleses principalmente, que vieram ocupar esse território, onde lá eles foram influenciados pelo modelo de posse do território, né? Como bem diz o ato de propriedade rural Homestead Act, né? Que na verdade essa foi um modelo para se conquistar todo o oeste, né? Povoar todo o oeste, onde o camarada, o imigrante que chegasse lá, ele tinha a garantia daquela terra por no mínimo 5 anos e que ele deveria produzir naquela terra, né? Que foi, na verdade, o ato de propriedade rural, o Homestead Act, né? Como também tiveram outros modelos que priorizaram, né, esse tipo de povoamento, como também o Destino Manifesto, que foi um Destino Manifesto que correspondia a um conjunto de ideias escrita pelo jornalista John Sullivan, né, lá em 1945, que ele defendia que os brancos, né, brancos e puritanos eram eleitos, ou seja, os únicos responsáveis por desenvolver o país, né, e a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade. Então, assim, o que a gente compreende, né, essas políticas, essas políticas sociais aplicadas nos Estados Unidos, elas tinham também um caráter discriminatório, né? Se você observar o que diz o Destino Manifesto, tinha um caráter discriminatório em razão da presença do negro, né? E isso ainda reflete nos dias atuais. Mas assim, isso aí foi só um modelo para que a gente compreendesse alguns dos fatores que favoreceu a expansão dessa rica economia estadunidense. Então, Estados Unidos hoje, pessoal, ele está compreendido como o maior produtor do mundo e o maior consumidor. Os Estados Unidos, eles abocanham quase que 24% ou seja, 24% do PIB mundial, ok? Eles têm um PIB aproximadamente dos 20 trilhões de dólares ao ano. Okay? E isso representa o que eu disse a vocês, 24% do PIB mundial. É o maior produtor, o maior exportador, o maior importador de produtos.
E isso faz com que essa economia seja muito gigante. E como também os Estados Unidos hoje ele se apresenta, né, pessoal, como um gigante na agropecuária, né, graças aos incentivos tecnológicos, às inovações tecnológicas que são aplicadas, que foram aplicadas ao longo do tempo, né, nesse vasto território. Como eu já disse, que tudo aconteceu devido ao Homestead Act, o ato de propriedade rural, né, que favoreceu a chegada de imigrantes europeus, e lá eles tinham a missão de povoar toda a região do oeste, né, toda a região do oeste. Por quê? A região leste, como aqui no Brasil, foi priorizada para se ocupar, né? Só que eles foram bem mais avançados. Era muita terra. Então essa terra deveria ser ocupada, para que não ocorresse problemas futuros de invasores, né, de disputas territoriais, como houve a ameaça, né, de outros países ocuparem toda essa região. Então esse documento ele garantia isso, a propriedade rural, né, a posse por 5 anos, e que nessa terra sendo produzida, nessa terra que iria ser produtiva, iria favorecer o quê? Um mercado consumidor, né? Mercado consumidor. E isso fez com que surgissem as primeiras atividades industriais, né, nesse território, que favoreceu o crescimento. Só que com o passar do tempo, pessoal, com os modelos de modernização do campo, né, esses lotes, essas pequenas propriedades rurais, elas foram caindo de forma obsoleta. Chegaram de certa forma, não tinha mais aquela participação significativa na economia. Então, só para a gente observar, pessoal, eram tantas propriedades, né? Basta a gente observar o gráfico que tem lá na página 131 do livro de vocês, no qual apresenta a quantidade e área de média de propriedades rurais. Ou seja, lá em 1940, tinha aproximadamente 7 milhões de propriedades rurais. Ou seja, pequenas propriedades, só que eram muitas, né? Muitas propriedades, só que eram pequenas, e isso representava muitas vezes uma ineficiência em escala, comparando-se com o tamanho do país, né? A produção era pouca, ou seja, eles não tinham modernizado o campo ainda. Só que nós vamos observar que com o decorrer das décadas, até chegar em 2012, esses aproximadamente 7 milhões de propriedades rurais, eles diminuem. Chegam o quê? A 2 milhões de propriedades rurais. E o que foi que aconteceu? O meio urbano se apropriou, houve uma expansão urbana também. Mas isso não foi apenas o caso. O que aconteceu é que esses pequenos produtores, esses pequenos proprietários de terra, na verdade, eles foram vendendo suas propriedades àqueles latifundiários. E onde vai surgir os latifúndios? Ou seja, poucos proprietários e imensas áreas cultivadas. Basta a gente ver no gráfico, que isso aí vai dar uma representação muito clara. Ou seja, antes, tinha lá no início do século XX, existiam muitas propriedades, só que eram pequenas propriedades. E isso representava, muitas vezes, pouca produção. Então, quando vai ocorrer a venda dessas pequenas propriedades, essas pequenas propriedades elas vão somar, né, e formar uma única grande propriedade na mão de uma única pessoa. Então, a quantidade de hectares de terra produtiva ao longo do ano, até chegar em 2012, elas vão aumentar, vão crescer. Isso, claro, associado ao emprego da tecnologia. E vale a gente lembrar, pessoal, que essas atividades hoje agropecuárias nos Estados Unidos, elas se apresentam, pessoal, elas empregam menos de 2% da população.
para você ver o quanto eles empregam a tecnologia. Ou seja, menos de 2% da população ativa, aquelas pessoas que estão aptas a trabalhar. Então, quase que não tem pessoas trabalhando, ou seja, tem máquinas que representam uma produção em larga escala. E aí, aproximando o século XX, o que é que nós vamos observar nos Estados Unidos quanto à produção agropecuária? Os cinturões, os belts. Ou seja, o que são cinturões? O território estadunidense vai ser dividido em áreas de produção. Ou seja, a região oeste vai ser o cinturão da pecuária, a região central, o cinturão do leite, como também parte da região central, o cinturão do milho, a região sudeste, o cinturão da policultura e criação de gado, e assim vai. O cinturão da indústria, ali na região do leste, de Nova York, Washington, por ali, o cinturão da indústria. Então, assim, o que a gente vai observar é que esse modelo também de fragmentação do território favoreceu a expansão da atividade agropecuária, ok? Isso também, claro, observando a questão de solo, de clima, né, do relevo, né, para que ocorresse essa certa divisão. Como também no modelo agropecuário, né, onde há os cinturões, os belts produtivos, né, a indústria também ela apresenta-se, né, dividida. A região todo o território dos Estados Unidos apresenta-se de forma também dividida. Então nós vamos observar o espaço urbano industrial. O que é que a gente vai observar? É que o espaço urbano industrial dos Estados Unidos ele é dividido em duas formas, né? Snow Belt e o Sun Belt. O que é o Snow Belt? O Snow Belt é aquela região do nordeste dos Estados Unidos, onde se apresenta a maior e mais antiga concentração industrial do país. Maior e mais antiga. Justamente por conta do processo histórico que eu falei agora há pouco. Lá no passado foi a região que se apresentou a princípio como uma região ocupada por imigrantes, né? E onde começa a se desenvolver as primeiras atividades econômicas, né? E é onde vai ser considerada também chamada a região do Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão industrial. É lá onde está a indústria de ponta dos Estados Unidos, certo? É lá onde uma região propícia à exploração do carvão mineral, do petróleo, do minério de ferro e outros, né? O sistema de transporte muito eficiente, o meio viário, ferroviário, rodoviário, fluvial e lacustre, certo? É lá onde se encontram as principais siderúrgicas, como no caso das cidades de Pittsburgh, Duluth e Chicago. Como também o Sunbelt. O Sunbelt ele é subdividido em duas regiões, certo? A costa oeste, ou seja, a do Oceano Pacífico, e a porção sul e sudeste. Enquanto lá na região nordeste desenvolveu-se uma indústria de ponta, uma indústria de alta tecnologia, né? Essa região aqui ela vai ser caracterizada como uma região de industrialização recente, vamos dizer assim. Porque foi durante o período de Guerra Fria que essa região apresentou seu certo desenvolvimento, né? Onde lá foram desenvolvidas as principais indústrias bélicas, foram as indústrias militares, né, se estabeleceram nessa região, como é o exemplo na porção sul e sudeste, onde fica localizada a NASA, né? A NASA que teve sua expansão durante esse período de Guerra Fria. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Quais são os fatores que favoreceram, por que os Estados Unidos chega a ser considerada hoje maior e principal potência do mundo, né? Peço que vocês estudem bastante, leiam o conteúdo, todo o Percurso 14, da página 130 até 133, para que haja uma melhor compreensão do conteúdo. Um abraço e até a próxima.